Olá, mulheres, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma contribuição muito importante, uma leitura muito legal, muito real e atual para nós. Vem deste livro, Sexualidade Humana, o Novo Normal. Esse texto que eu vou ler para vocês, eu vou ler porque ele é muito rico e eu não vou correr o risco de deixar passar nada, nenhum conteúdo. Esse texto está no capítulo num dos capítulos deste livro. Ele foi escrito por duas autoras importantes, Marajane Loyola e Mércia Rolim. O nome do capítulo é A Beleza do Corpo da Mulher e a Influência na Sexualidade em Tempos de Pandemia. Vou tentar correr para não ficar muito longo. Esse texto ele vai subir para o meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Furtado. Sou psicóloga, escritora, palestrante, sou psicoterapeuta, atendo casais, terapia de casal, terapia sexual de casal, e por isso eu acho importante compartilhar com vocês o que essas duas autoras, que também são psicólogas, elas vêm fazendo, essa análise que elas vêm fazendo nesse capítulo fundamental para nós mulheres, para que nós entendamos o nosso lugar no mundo, né? O lugar da nossa imagem corporal, como que nós estamos lidando com isso e como isso nos atravessou em tempos de pandemia. Então, vamos lá. A primeira reflexão já do capítulo, né? Elas trazem, então, do autor Rick Jones Anderson. Ele já fala assim: a maior beleza de um ser humano não está em um corpinho sarado, em uma barriguinha seca, né? Tipo tanquinho, sequer em um belo bumbum, mas sim nos olhos deste ser e nas histórias que esses olhos possam te contar, afinal. Bom, diante da pandemia do Covid-19, que assolou aí, né, o mundo todo, ela afetou principalmente nós mulheres. Na forma como nós lidamos com o nosso corpo, afetou os nossos aspectos comportamentais, psicológicos, relacionais. A rotina toda nossa foi mudada drasticamente, né? Afetou o nosso lugar na casa, a hierarquia familiar foi afetada, os limites, né, das pessoas, o trânsito, o tempo de convivência dentro de casa, às vezes de maneira compulsória, 24 horas por dia. Então, tudo isso alterou toda a nossa rotina, o nosso modo de ser e agir no mundo aí de nós mulheres. Muitas tensões emocionais passaram a fazer parte da nossa vida diária, né, e de milhares de mulheres que tiveram aí que administrar então essa rotina muito exigente para a família, para os filhos, para casa, para o trabalho. E isso tudo se tornou muito intenso na nossa vida. A sobrecarga desses afazeres atingiu as mulheres de forma brutal. E os cuidados com nós mesmas, o autocuidado, as nossas relações, os nossos relacionamentos, a nossa sexualidade, como que ficou? Muitas vezes foi muito exaustivo, não é verdade? Os cuidados básicos que nós tínhamos, né, daquela forma rotineira, aqueles cuidados de exercício, alimentação, cuidados com a pele, com o cabelo, me parece que tudo isso ficou em segundo plano, não é verdade? Sim, a beleza foi vista como um dom especial em quase todas as culturas. A beleza é vista como um dom especial em quase todas as culturas. E a feiura, vista como uma maldição da natureza ou dos deuses. Aqui já diz Walter Rizzo, elas citam Walter Rizzo. Bom, a gente sabe que a partir do século XXI, a beleza feminina ela passou a ser muito valorizada, né? Pelas artes plásticas, pelas literaturas, marcadas aí, né? Pelas revistas, pelas redes sociais. E isso a gente está falando do corpo, né? Da mulher, né? Que se faz aí, marcando, circulando nesse espaço.
E aí a beleza, a partir do século XX, ela passa a se tornar comercializada, né? Então vem aquela promessa de felicidade para quem tem um corpo bonito, o melhor emprego para quem atinge esses ideais de padrão de beleza. E aí a mulher perfeita passa a ser desejada, que está dentro daquele padrão. Então, todo mundo sai aí à luta desse padrão, né? Desse corpo ideal, dessa mulher idealizada. A compreensão daquilo que é bonito, belo, ocorre por meio de experiências individuais, diante das nossas próprias vivências, diante da idealização de cada uma de nós, daquilo que nós conseguimos absorver das nossas experiências. Então, a minha experiência de vida me traz uma percepção, uma subjetividade do que é bonito, do que é feio, diferente de você que está aí me ouvindo. Isso precisa ser compreendido para não ser todo colocado num padrão. É aí que a gente se diferencia. A concepção da nossa própria autoimagem, né, da ideia, da avaliação que nós temos sobre o nosso corpo, tudo isso vai sendo delineado a partir do que cada um vive, do que cada um escuta, né, no seu entorno. Você é bela, você é feia, você está gorda, você está acima do peso, você engordou demais, se você tiver filhos, tu vai ter estrias, celulite. Tudo isso a gente vai sendo, nós vamos ouvindo durante a nossa construção como mulher, né? E cada vez mais a gente vai absorvendo isso como uma crença, né? Como um padrão, como uma regra a ser seguida. Mas cada mulher sente no seu corpo, de modo diferente, o que acontece com o nosso corpo. O peso dos nossos seios, se são grandes, se são pequenos, os nossos contornos, né? Então, a gente vai sentindo de modo diferente essas questões. Mas há questões que não podem ser mudadas. Então, é preciso que a gente reexamine que padrões são esses que não podem ser mudados. Muitos estereótipos surgem devido a esses padrões, né? Como eu falei antes, aos modelos, né, que a gente vê na televisão, nas revistas e nos filmes. Tomar consciência acerca do que influencia as ideias acerca da beleza física pode ajudar a melhorar, né, um pouco aí, a focar no que é que você tem de qualidades positivas, afinal, para além desse corpo. É bom lembrar ainda que a mulher, que ela não está nunca totalmente satisfeita com seu corpo. Ela pode crescer, evoluir sexualmente nas suas relações, se conectar com seu prazer sexual, individual, com seu bem-estar, com a sua saúde mental. E a gente precisa, enquanto mulher, fazer um movimento nessa direção de nós mesmas. Eu vou lendo um pouco o texto e vou fazendo as minhas análises, tá, pessoal? Então, muitas coisas aqui eu vou fazendo uma análise que eu já fiz, né, com a minha leitura, obviamente, porque senão eu fico aqui só trazendo a contribuição das autoras, mas eu quero colocar também as minhas pontuações, né? Porque eu, como mulher, sou atravessada por isso e sinto que você vai se conectar com esse texto, porque você também é atravessada por todas essas questões que as duas autoras trazem aqui nesse capítulo. Bom, como que a gente enfrenta, então, essa sociedade, né, da imagem corporal? As clínicas de estética, as inovações aí dos aparelhos, todas as promessas desse corpo satisfeito, elas estão bombando, né? Estão aí nos outdoors, nas propagandas, nas redes sociais, no Instagram, nos diversos canais, enchendo, né, os nossos ouvidos, os nossos olhos, colocando, assentando na nossa ideia, na nossa crença de um corpo bom, perfeito, bonito, saudável, desejável, atraente, valorizado. Então, tudo que a gente vai vendo, a gente vai trazendo para nós como verdade. E nós somos criticadas, né, muitas vezes, ou por cuidar demais, ou por não se importar,
né? Nunca tá bom, a gente nunca está satisfeita e a gente também nunca agrada a todo mundo. A gente sempre é julgada, ou se a gente cuida demais, ou se a gente não cuida. Bom, é importante que a gente pense o que é que você está vendo quando você se olha no espelho. Qual é a sua realidade corporal? Essas são as cicatrizes de um corpo que teve filhos. Quando você se olha, quando eu me olho no espelho, eu vejo as cicatrizes dos meus filhos. Eu brinco com as minhas estrias. Eu falo, essa estria tem nome e sobrenome. Tem nome e sobrenome. O nome é Silvia e o sobrenome é Maier Furtado, porque faz parte de mim. As minhas cicatrizes, as minhas estrias fazem parte de mim, da minha história, das minhas gestações, dos meus descuidos e do meu cuidado com o meu corpo. E eu preciso me apropriar disso e saber, é esse corpo que eu tenho e é esse corpo que vai me acompanhar para o resto da minha vida, até o fim da minha vida. É esse corpo que eu tenho e é esse corpo que vai me acompanhar. Como é que eu quero lidar com isso? Como é que eu quero olhar para esse corpo e viver saudável, viver mais satisfeita? Essa é uma reflexão importante para a gente fazer. Sou atraente, não sou? Enfim, aqui elas trazem uma reflexão bem importante. Nós ocidentais aprendemos a sentir vergonha de nossa aparência corporal não corresponder ao que imaginamos ser. Isso vale tanto para os sinais do tempo, né? Como eu falei, as rugas, as cicatrizes, o peso, a postura, a simetria facial, as nossas, os nossos ferimentos visíveis, tudo isso, todos esses aspectos, então, podem não corresponder ao que os outros veem e ao que eles acham como normal, saudável. Está tudo certo. Mas diante da pandemia, o impacto disso tudo na nossa autoestima foi terrível. Teve efeitos muito negativos. O cuidar de si mesma ficou para depois. A falta de autocuidado resultou em um aumento da ansiedade, sintomas de depressão, pânico, medo do novo, medo da morte, além da sensação de potência. Tudo isso desencadeou em nós ansiedade e no mundo todo, né? Depressão, ansiedade, tristeza, desesperança, eu diria. Uma das autoras aqui afirma que muitas mulheres sentem vergonha do próprio corpo, têm dificuldade de estabelecer relações de intimidade, né, com seus parceiros, com as suas parcerias. Ficam preocupadas com as possíveis imperfeições e não conseguem relaxar no momento de intimidade, porque elas se cobram, a autocrítica é muito gigante. Então, sentem-se gordas, inadequadas ou magras demais, feias, inferiores. Na vida profissional, isso pesa. Na vida pessoal, eu conheço mulheres que deixaram de sair de casa, que desenvolveram hábitos da porta para dentro, por não estarem satisfeitas com o próprio corpo, por temerem se expor, por temerem serem julgadas por esse corpo que pode circular pelos lugares e receber críticas, olhares, atravessamentos, julgamentos. Então as mulheres foram se recolhendo por não se sentirem adequadas a esse padrão de beleza. O autocuidado, ele é um sinal de autoestima, mas é preciso ter cuidado com a cobrança social, é o que as autoras falam aqui, do que é dito como perfeito e dos padrões estéticos estabelecidos de forma rígida. O cuidado precisa perpassar pela cautela. Qualquer procedimento estético precisa ser avaliado se agrega valor, né, algo de valor ao que eu enquadro dentro de um padrão que condiz ou não condiz com aquilo, né, que eu penso sobre beleza,
com aquilo que eu acredito dentro da minha verdade. Então, pensar que eu, uma mulher de meia idade, não terei, nunca mais terei um corpo de uma jovem de 30 anos. Mas é importante que eu me cuide. Esse é um valor para mim? Assuma. Ok, é um valor para mim. E eu estou dizendo aqui, é um valor para mim, Silvia, que eu me cuide, que eu esteja bem. Então, mesmo que eu não saia, que eu faça os meus atendimentos online, por exemplo, eu estou sempre maquiada, porque eu gosto de me maquiar. Eu estou sempre, procuro sempre estar cheirosa, porque eu gosto de perfume, eu gosto de sentir que eu estou cheirosa, que eu estou bonita. Esse é um valor para mim, mas isso não é um excesso de autocuidado, isso não é uma crítica que fica o tempo todo buzinando no meu ouvido, porque quando eu me olho no espelho, eu vejo as minhas imperfeições e eu tento lidar com elas, olhando para a minha história de vida. Talvez essa seja a segunda reflexão. Nós temos o corpo que reflete a nossa história de vida. A nossa história nos atravessa, literalmente. Rizzo, Walter Rizzo, que é um autor maravilhoso que eu gosto muito, afirma que para proteger ou mesmo resgatar a autoimagem é preciso considerar alguns pontos importantes, como definição de critérios próprios, né, acerca do que é belo, do que é estético, é o que eu vinha falando, né? Que a gente descarte da perfeição física diante de critérios rígidos, valorização e destaque do que mais gostamos em nós mesmos. A ideia da autoimagem, ela é passada por nós mesmos, a ideia de beleza é uma atitude transmitida por nós aos outros. Então, a aparência física é apenas uma pequena parte da nossa autoimagem. Não exaltar o que não gosta em você mesmo envolve enfrentar as suas fragilidades sem se expor em excesso, o que não significa deixar o autocuidado de lado. Se houver aceitação, sempre haverá alguém disposto a amar você. Pois amar a si mesmo é possibilitar abrir-se para horizontes afetivos. Como amar quem não se ama? Difícil. Difícil a gente amar o outro quando a gente não ama nós mesmos. Mais uma reflexão. Se você não se amar, nunca poderá processar e aceitar o afeto que lhe entregam naturalmente, com naturalidade e alegria. O autor, Walter Rizzo, ele enfatiza questões acerca de comparações injustas, nas quais comparações de si mesmas são feitas diante de pessoas consideradas perfeitas, aquelas que a gente vê nas capas de revista, e que na grande maioria são exceções dos padrões de beleza. De acordo com Rizzo, apaixonar-se por si mesma é o mesmo que amar a si mesmo de forma honesta. Olha que bacana. E ao pensar em amor próprio, muitas vezes deixamos para depois. Temos muita dificuldade em nos permitir amar a nós mesmas. E essa dificuldade da relação saudável conosco mesmas faz com que nós sejamos displicentes com relação às nossas próprias necessidades. Vamos pensar sobre isso. Amar a si mesmo é considerar-se digno do melhor, fortalecer o respeito próprio e dar-se a oportunidade de ser feliz pelo simples fato de estar vivo e sem nenhuma outra razão. Essa é mais uma reflexão de Walter Rizzo. O que será que nos acontece que temos tanta dificuldade para amar a nós mesmos em primeiro lugar? Para nos priorizar? Por que evitamos pensar e agir de forma autêntica em relação a nós mesmos? São as reflexões que as autoras desse capítulo, tanto a Mércia quanto a Mara Jane faz, né? São as reflexões que as duas autoras fazem aqui nesse capítulo. Por que nós temos tanta dificuldade em nos amarmos em primeiro lugar?
Por que que a gente se doa tanto para o outro, até se esgotar? E aí a gente está sempre em segundo lugar. Isso é histórico. Nós fomos criadas para olhar para o outro e nos fazer criar e desenvolver a nossa personalidade a partir do olhar do outro, a partir do que o outro fala de nós. Nós não fomos ensinadas a desenvolver um olhar para nós a partir do nosso próprio olhar. Uma reflexão importante para fazer. Mais uma. Vamos seguir aqui. A cobrança social que existe acerca de um dito padrão de beleza esmaga a autoestima das mulheres, que acaba por lutar por uma busca desenfreada para alcançar algo que não tem um limite pontual, um ponto de chegada. Tornar-se torna-se uma busca fantasiosa para se chegar a um lugar que ninguém define como ponto de chegada. Parece que não chega, não tem fim. A luta pela jovialidade, por um corpo ideal, parece que isso não acaba nunca. Na realidade, essa busca pela beleza, né, ele é composto do distanciamento emocional, político, das nossas finanças, da nossa repressão sexual, tudo isso que marca a nossa vida, a nossa história. O mito da beleza não tem absolutamente nada a ver com as mulheres. Ele diz respeito às instituições masculinas e ao poder institucional dos homens. Essa é uma outra reflexão que elas trazem aqui do autor Wolff. Wolff questiona: nós mulheres somos bonitas ou não? A resposta é categórica. Claro que nós somos. O problema é que nós não acreditamos e que nós precisamos começar a dar os primeiros passos para além dos limites do tal mito da beleza, pois gostamos de nos sentir belas e desejadas. Precisamos avançar para além do que nos foi imposto e permitir que o sexo, que o amor, a atração, o estilo de vida, não só intactos, mas ainda mais vibrantes que antes, né? Precisamos avançar nessas questões, pensar como isso foi imposto a nós. A autora ainda afirma que há muito tempo as mulheres vêm sendo controladas por variadas ideias sobre a perfeição feminina, com exigências repressoras da sociedade e da cultura masculina. Ou seja, nós estamos aqui com uma autocrítica gigante sobre nós, mas fixadas no olhar masculino sobre nós, e não no olhar de nós mesmas sobre nós próprias. Nas suas considerações finais, as autoras falam: cuidar do próprio corpo não precisa trazer sofrimento e cobrança o tempo todo. Viver a vida com leveza e buscar uma qualidade de vida pode fazer parte da nossa vida sem que tal vivência afete nossa saúde mental e emocional. As cobranças diante de um ideal de beleza refletem uma cobrança por ideal de beleza que nós mulheres nem mesmo sabemos qual seria o limite para tal busca. Que beleza seria essa? Que padrão de beleza seria esse? Que retorno nós buscamos? O que realmente deveria importar nessa busca? Os padrões de beleza da atualidade são bastante artificiais e muito forçados. E assim elas terminam. Marajane de Alencar Loyola, ela é psicóloga, terapeuta de famílias e de casais. Mércia Rolim, psicóloga, terapeuta sexual, especialista em desenvolvimento humano, faz o mesmo curso que eu faço com a Bárbara Alent sobre sexualidade humana. É uma colega aí muito bacana que está conosco, né? É uma das nossas tutoras aí no curso, nesse curso de especialização de sexualidade humana. Então, é essa a contribuição que elas trazem, que nós devemos pautar a nossa crítica, a nossa autoimagem, o nosso cuidado a partir do olhar que nós fazemos de nós, não do olhar masculinizado, não do olhar
colocado, da crença colocada por nós, pela mídia, por esse corpo idealizado que é raro, que é único, né, de uma Gisele Bündchen. Quantas Giseles existem por aí, não é verdade? Agora, quantas Sílvias existem por aí? Quantas Mércias? Quantas Marajenes? Quantas mulheres existem por aí? Com os seus atravessamentos dos seus corpos, com a vivência da pandemia, do autocuidado ou da ausência de autocuidado, com a autoestima boa ou com a autoestima baixa, atravessadas por pressões, sofrimentos, questões emocionais, de trabalho, burnout, trabalhos demasiados, cuidado com os filhos, cuidado com o marido, cuidado com todo mundo, menos com cuidado conosco mesmos. E quando a gente cuida de nós mesmos, a gente ainda cuida não pensando na nossa saúde física e mental, mas às vezes a gente cuida de nós mesmas pelo olhar masculino do outro, né? Às vezes de uma parceria, de um parceiro, o que ele vai achar? Estou bonita ou não estou? Estou com celulite ou não estou? Estou gorda ou não estou? Acima do peso ou não? Fica essa reflexão. Esse livro é maravilhoso. Sexualidade Humana, o Novo Normal. Quem quiser saber mais sobre esse livro pode me procurar. Eu sou Silvia Maia Furtado, sou psicóloga, palestrante, terapeuta. Eu tenho um espaço que eu criei para colocar a mulher nesse lugar de reflexão e juntas, fazemos uma caminhada juntas. É o Clube Bendita TPM, Tempo para Mim, onde as mulheres terão espaço para consumir, para agregar, para trocar ideias, para absorver conteúdos de qualidade ao meu lado, onde nós fazemos 2 encontros ao mês, um ao vivo, com entrevistas, com convidadas. Esse mês de novembro, eu vou trazer uma convidada muito especial. É uma ginecologista que é a minha ginecologista já de anos. Ela é muito especial e eu vou trazê-la como convidada ao vivo para as minhas assinantes do Clube Bendita TPM. Lá nós poderemos falar com ela e fazer todas as perguntas a respeito dos hormônios que nos atravessam, da nossa libido, se estamos, como que está o nosso corpo, como nós estamos reagindo à mudança, aos ciclos de vida, aos ciclos hormonais. Qual a influência do T3, T4, os hormônios aqui da tireoide? Como que eles influenciam o nosso corpo, mexem com a nossa psique, nos fazem parecer loucas, histéricas. Tudo isso nós vamos perguntar para a nossa ginecologista na entrevista que nós faremos nesse mês de novembro, tá? As assinantes do Clube Bendita TPM. Se você ficou curiosa e quer saber mais sobre esse clube, me chama no WhatsApp, me procura, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aqui no meu canal do YouTube, Psicóloga Silvia Maia Furtado. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, assistam quantas vezes quiser e mandem para suas amigas, para elas fazerem as mesmas reflexões que nós estamos fazendo aqui.